e aprender com os meus alunos. Então tem algumas coisas que eu foco bastante com eles, que é o seguinte. Por exemplo, tem dois estilos de aulas que eu faço muito com os meus alunos, que é o seguinte: estilos de aula. Um estilo de aula comentei sobre temas, que pode ser temas livres. O que isso quer dizer? Pode ser que eu faça um tema como, por exemplo, animais. Aí eu venho aqui no Google, talvez eu até pense antes, por exemplo, umas aulas que eu fiz há um mês atrás era relacionada a animais, mas eu pensei antes em quais animais os meus alunos poderiam fazer. Aí a gente tirou num sorteio qual animal cada grupo ia fazer. Então, por exemplo, alguns deles fizeram girafa, então eles vinham na internet, olhavam a girafa e tentavam transformar essa imagem numa montagem. Outras montagens foram de morcego. Também olhavam o morcego e aí tentavam copiar o morcego. Outra montagem que o pessoal fez, teve a girafa, teve o morcego, teve o jacaré também, que é muito bom. Inclusive, vamos ver se eu consigo pegar essa informação. Calma aí, deixa eu botar minha tela aqui, mas eu vou precisar do meu celular para conseguir ver essas fotos. Vamos ver se me trazem meu celular. Preciso que minha equipe traga meu celular para eu conseguir mexer no celular. Vamos ver. Acho que não vai rolar. Beleza, então vamos esquecer a questão de mostrar as montagens. Depois eu mostro isso. Então, temas livres, normalmente animais. Eu já fiz, por exemplo, outro tema que eu já fiz com meus alunos foi meio que um circo. Foi normalmente parque de diversões. Aí, parque de diversões, o que tem normalmente num parque de diversões? Tem o barco viking, tem a roda gigante, tem a montanha-russa, tem essa estrutura daqui. Então, os meus alunos, através do que eles aprenderam durante o ano, eles tentavam replicar montagens daqui. E aí, cada grupo fazia de uma maneira diferente. E mesmo que a gente desse o mesmo desafio, a mesma montagem para dois grupos, cada grupo ia montar de maneiras diferentes. E eu posso confirmar isso por quê? Porque eu dou duas aulas, eu dou uma aula terça e uma aula quarta. E aí os grupos de terça, eles faziam montagens diferentes do grupo de quarta. Mesmo que a montagem seja a mesma, mesmo que, por exemplo, um grupo seja montanha-russa e o outro montanha-russa, as montagens ficavam diferentes, porque eles utilizavam experiências que eles mesmos desenvolveram tanto lá fora quanto também na robótica. Então esse ponto é muito importante. Outra coisa, outro estilo de aula que eu gosto muito é a questão das competições. E esses dois estilos, para mim, são as minhas aulas preferidas e que eu vejo meus alunos mais gostando, mais se interessando. Por quê? O tema livre, primeiro, porque eu trago temas muito reais. Eu não pego um tanque de guerra, eu não pego um foguete, eu não pego um OVNI, uma parada que ele nunca vai ver na vida dele. Eu pego montagens, coisas que eles podem encontrar em qualquer passeio que eles forem fazer. Eu pego coisas que eles podem encontrar na internet através de uma foto. Então eu faço com que as coisas sejam muito mais reais para eles. E eles gostam dessas aulas com coisas reais. Outra coisa que eles gostam quando existe um desafio livre deles montarem as coisas por conta própria. Porque também existe um certo pertencimento pelas montagens que eles fazem, pelo trabalho que eles fazem. Então, eles se esforçam para fazer um bom trabalho, para fazer uma boa montagem. Se eu depender, por exemplo, unicamente dos manuais de montagem, o aluno vai lá, pega o livro, monta a peça, faz a programação,
mas no final da aula ele não sente, ele não vai sentir profundamente que ele desenvolveu por conta própria aquilo, que ele utilizou a criatividade, utilizou a inovação dele. E o segundo estilo, que também eu acho muito importante, são as competições. As competições estimulam a questão de inovação, estimulam a questão da própria competitividade dos alunos, que se dosarem da maneira correta é algo saudável, e a galera curte demais as competições. Eu fiz uma live aqui que eu falei sobre como trazer competições para a sala de aula, dei vários exemplos, mostrei fotos dessas competições, então vale a pena você assistir essa live depois. Mas algumas competições que eu já fiz com meus alunos é sumô, futebol, seguidor de linha, autorama, já fiz com meus alunos, e vários outros. E a galera curte demais. E é engraçado que quando termina o torneio, o pessoal já pergunta qual vai ser o torneio do semestre que vem. Porque eu trabalho com eles em semestres. Então eu trabalho um primeiro semestre, depois um segundo semestre. Então, por exemplo, teve a competição de julho. A competição de julho foi sumô. Aí, um pessoal ali já queria saber qual seria a competição do final do ano. Se seria sumô, se seria futebol. Alguns até queriam que fosse sumô de novo para tentarem se superar. Então, esses temas livres e essas competições entram também na questão do aspecto da superação. Então isso envolve muito a questão de eles superarem os desafios, superarem as próprias limitações, superarem os próprios conhecimentos. E também deixa você livre para poder contribuir com os alunos. Então, por exemplo, cada montagem que os meus alunos fazem, eu de uma certa forma contribuo. Não necessariamente eu sei de cabeça montar esse brinquedo. Pode ser que eu saiba montar um barco viking, pode ser que eu saiba montar uma roda gigante, mas à medida que os alunos vão fazendo as montagens, vão utilizando técnicas diferentes, eu mesmo tenho que me adaptar para contribuir com eles e ajudar eles. Aí eu fico lá rodando entre as mesas, eles ficam divididos entre mesas, um grupo de 3, 4, cada um fica lá ajudando a montar, ajudando na programação, e aí eu fico rodando. Quando eu vejo que algum deles travou em alguma parte, está com dificuldade, aí eu vou lá, tento ajudar, tento destravar eles em alguma parte mecânica normalmente, e aí eles continuam fazendo a montagem. Então, acaba também que é uma aula muito livre, muito fácil até para o professor. Porque eu não fico preso a uma ementa, eu não fico preso necessariamente a um livro específico, eu não fico preso a certa uma rotina que eu tenho que fazer. Cada aula que eu dou é diferente. A aula que eu dou terça é diferente da aula de quarta. Então também rola um dinamismo, tanto para o aluno. Aí eu vou botar aqui. Um dinamismo tanto para o aluno quanto também para o professor. Porque eu imagino que deve ser muito chato você dar a mesma coisa 1 zilhão de vezes. Você dá o mesmo tema 1 zilhão de vezes. Então cada turma que eu faço tem um certo dinamismo e tem uma certa diferença. Por exemplo, cada 6 meses eu faço uma competição, seja de sumô, seja de futebol, seja de seguidor de linha, seja de autorama. Mesmo que o tema seja o mesmo, mesmo que eu faça o mesmo tema de aula, sumô, futebol, seguidor de linha, como a aula depende da experiência dos alunos, acaba que cada aula é uma diferente da outra. Eu dou essa aula há 5 anos, eu comecei a dar aula de robótica em 2000. Comecei em 2016, quando eu era aluno, e fora da escola, quando me formei em 2018. Quando me formei em 2018, que aí realmente foi mais oficializado. E desde 2018, que aí já pode completar no mínimo 4 anos, 5, nenhuma aula foi diferente da outra. Nenhuma aula foi igual a outra, no caso. Todas as aulas foram diferentes. E aí eu posso mudar alguns assuntos, posso tirar alguma competição, posso mudar o tema. Ao invés de, por exemplo, falar animais, eu posso falar sobre estruturas, por exemplo,
como posso dizer, seria prédios históricos, de uma certa forma. Então, por exemplo, já fiz com meus alunos para eles montarem o Big Bang, o relógio. Já fiz para eles tentarem montar o relógio, fazerem uma versão em Lego. Já fiz para eles montarem também a ponte, Londres, agora, Tower Bridge, se não me engano. Essa torre aqui é um clássico que eu faço lá com meus alunos. E aí cada um monta de maneira diferente. Então os temas livres também servem bastante para que você consiga diversificar e flexibilizar as suas aulas. E você vai ver que isso vai trazer um interesse muito grande para os alunos. Porque eu não tenho a menor dúvida, e eu digo isso até porque eu era aluno, que eles não querem ficar presos unicamente nos manuais de montagem. As aulas que eu mais gostava eram as aulas que saíam um pouco dos manuais de montagem. Por exemplo, teve uma aula que eu tive, e essa aula é muito marcante. Eu tive ela, sei lá, em 2012, 2011 talvez, quando eu comecei, que era uma montagem de um robô que utilizava engrenagem. E aí, beleza, eu utilizava engrenagem, tinha lá o manual de montagem, a gente montava o robô, mas no final a gente fazia um desafio para testar qual robô conseguia empurrar mais peso. Então a gente pegava as caixas de Lego, começava a empilhar, botava o robô para andar e via qual robô conseguia empurrar mais. E aí isso também fazia com que a gente trocasse o robô, misturasse algumas coisas, trocasse as engrenagens, por exemplo, para dar mais força. Então existia também uma questão de aperfeiçoar ainda mais o robô. E essa aula é muito marcante para mim, porque talvez tenha sido uma das aulas mais divertidas que eu tive na minha época de aluno. Por quê? Porque ela saiu da questão do manual. Ela foi além. Ela foi da questão do desafio, da superação. Então isso é um ponto muito, muito importante. Então eu daria, se eu pudesse dar um conselho para você que quer fazer com que os alunos se interessem mais por robótica, é buscar isso aqui. Fazer temas livres, que aí vai ser divertido para você, como professor, como também vai ser divertido para o aluno. Não necessariamente você precisa colocar esse tema livre na primeira aula. Pode ser que você faça algumas aulas de montagem. O manual de montagem é um passo importante, mas você não pode focar unicamente nisso. É importante que você também traga aulas que estimulem a criatividade, estimulem a superação, estimulem a inovação dos seus alunos e tragam um certo dinamismo maior para a aula, beleza?